Gente, nós vamos falar agora sobre a esclerose lateral amiotrófica. A doença ficou conhecida como aquela campanha do balde de gelo. Você lembra? Você deve ter feito esse desafio também. Pois é, ela já acomete 15 mil brasileiros. Só no Distrito Federal são mais de 100 casos confirmados. Uma doença que chega devagar e compromete os movimentos das pernas e braços. Há 4 anos, Stanley começou a sentir um formigamento no dedão do pé. Ele não deu muita importância. O problema evoluiu. Ano passado veio o diagnóstico: esclerose lateral amiotrófica. Hoje, aos 47 anos, ele não tem os movimentos das pernas. Stanley vive em uma cadeira de rodas. Foi muito complicado. Eu tive que, de repente, me ver dependente de todo mundo. E é uma situação bastante complicada. Ela ainda não tem uma causa definida. É uma doença do primeiro e segundo neurônios motores, responsáveis por enviar o comando do cérebro para o músculo e executar o movimento. Este neurologista explica que a falta de informação ainda é a maior barreira. O fato dela ser uma doença rara e poucas pessoas terem contato ao longo da formação médica faz com que muitas vezes essas pessoas elas não tenham uma orientação logo no início dos seus sintomas para ser referenciada para o especialista. Stanley hoje é um dos representantes da Associação Brasileira lutando contra ela. Ele diz que o foco é informar e dar apoio às famílias e pessoas que sofrem com o problema. É o assistencialismo ao paciente total. Hoje, para você ter uma ideia, tem muitas pessoas passando necessidades de gêneros alimentícios. Então, é onde que o tratamento multidisciplinar ele não vai ser eficaz. Então, esse paciente, ele precisa ser assistido. É onde que a associação entra, até no aspecto fornecendo alimentos, ajudando mesmo, entendeu? Juridicamente falando. Para você ter uma ideia, eu tive um paciente que me procurou esses dias, que ele foi diagnosticado em 2011, cobrador de ônibus da cidade, e até hoje ele não foi aposentado. Então, isso é complicado. Então ele fica sem recursos para se manter. Recentemente, uma campanha movimentou as redes sociais. Anônimos e famosos de todo o mundo entraram no desafio do balde de gelo. O objetivo era arrecadar fundos para uma instituição que cuida de pacientes com ela nos Estados Unidos. Entre julho e agosto de 2014, a campanha arrecadou mais de 15 milhões de dólares. Além do dinheiro arrecadado, o desafio apresentou ao mundo uma doença até então pouco falada. De acordo com a Associação Brasileira lutando contra ela, cerca de 15 mil brasileiros têm esclerose lateral amiotrófica. Um levantamento feito ano passado apontou que aqui no Distrito Federal, mais de 120 pessoas já foram diagnosticadas com a doença, que é mais comum entre os homens a partir de 40 anos. De acordo com o especialista, a doença tem um diagnóstico complexo. Entre os principais sintomas estão a fraqueza muscular, acompanhada de tremores, inicialmente em um dos lados do corpo. Cãibras, movimentos involuntários e espasmos também são alguns dos sinais da ELA. O médico ressalta que a doença não tem cura, apenas tratamento paliativo. E você trabalhando isso antes, com fisioterapia, fonoaudiologia, precoce nesse paciente, você aumenta a qualidade de vida e o tempo de sobrevida do paciente. Para Stanley, é preciso lutar contra as limitações. É uma doença que não dá muitas oportunidades terapêuticas e pelo prognóstico, diagnóstico, não é muito interessante. Mas eu acho que essa questão de você querer viver ou não, independente da patologia, está dentro da gente. Eu decidi viver e passo essa máxima para todo mundo. Eu acho que a gente tem que viver e temos que trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança. Sempre, eu acho que quando o ser humano desiste de lutar, independentemente das condições que aparecem, você acaba se entregando. E quantas vezes a gente já viu por aí pessoas que apesar da doença acabam conseguindo uma sobrevida, ou melhor, não digo nem sobrevida, uma vida muito melhor, muito mais bem vivida do que muita gente por aí, que está em casa lá achando que está cheio de problema. Tá nada, rapaz. Levanta, vai atrás aí de arrumar a sua situação. A Associação Brasileira lutando contra a ELA
Está no Facebook também. Se você quiser saber mais informações, o endereço é o facebook.com/lutando contra ela. Está aí na tela para você. Para você ter uma ideia, está aí embaixo. Só tomar nota direitinho. É importante a gente conhecer, entender direito isso aí, que como você viu, já são 15 mil brasileiros acometidos pela doença, aproximadamente 100 pessoas aqui no Distrito Federal, né? Alguns casos, você começa a sentir os primeiros sintomas que passam despercebidos. Quem diria que um formigamento no pé seria um start, por exemplo, o início de uma doença como essa? Então, por favor, dê uma entrada lá, procure se informar direitinho. Se por acaso você sentiu algum dos sintomas, procure um médico para ter